O que acontece após a morte física? Uns acreditam que não há uma inexistência após a morte, que só haverá vida após a ressurreição. Outros já acreditam que temos uma alma e ela sobrevive à morte física. Se você é fiel a Cristo, você estará no paraíso. Agora, se você é ímpio ou pecador, você estará no inferno. Mas o que a Bíblia diz sobre tal assunto? A pessoa que defende a inexistência após a morte acredita que não temos uma alma e que não é uma parte imaterial, e sim material, dizendo que a alma é o nosso próprio corpo. E o texto que eles usam é Gênesis capítulo 2, versículo 7. Que o Senhor formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas, e ele passou a ser alma vivente, e não a ter uma alma vivente. E que assim como o homem foi formado do pó, ao pó tornará, e que não há projetos no além. E aqueles que descem o silêncio da sepultura não louvam a Deus. Será que eles estão certos? A resposta é não. A Bíblia diz que somos formados por três partes. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Que o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Veja que são três partes: espírito, alma e corpo. Então, como explicar Gênesis capítulo 2, versículo 7? Deus está se referindo ao ser humano como um todo. Por exemplo, se eu falar para você que eu tenho 10 cabeças de boi, eu só tenho as cabeças ou o gado como um todo? Se não fosse assim, alguns textos bíblicos ficariam sem sentido. Por exemplo, a oração de Elias para o filho da viúva em 1 Reis, capítulo 17, versículo do 20 ao 23, que Elias orou a Deus para que a alma voltasse a entrar nele, no corpo. E Deus atendeu a oração de Elias. Logo, se a alma é o corpo, como muitos falam, seria o corpo entrando em um outro corpo. Agora, o texto que diz que voltaremos ao pó e o nosso fôlego de vida voltaria a Deus que o deu, não está dizendo que não há vida após a morte, mas está mostrando a fragilidade e a mortalidade do ser humano, por consequência, a queda. Em relação ao texto de Eclesiastes, que diz que não há projetos no além, e muitos interpretam que acabou tudo ali e que agora só resta o juízo sobre maus e bons na ressurreição, esquece de ler que todos os nossos projetos e sonhos nessa esfera física acabam realmente. Pois agora vamos viver o verdadeiro propósito que o Senhor nos preparou, a vida eterna com Cristo Jesus. E se após a morte física tudo acaba, texto como eu bendirei ao Senhor para todo sempre, também não faria sentido, pois haveria um momento que esse bendizer o Senhor cessaria e só retornaria após a ressurreição dos nossos corpos físicos, que é no arrebatamento e na ressurreição dos mortos. Cristo disse que ele era a ressurreição, que ele é e é, a ressurreição e a vida. E quem crê nele, ainda que morra, viverá. E agora, quem crê nele nunca morrerá. Estaria Cristo mentindo? Pois todo mundo está sujeito à morte física. E a nossa vida é como um sopro, um conto ligeiro, um mensageiro apressado e voamos. Provavelmente Jesus Cristo está se referindo a uma grande verdade: a sobrevivência da alma após a morte física e a vida eterna ao seu lado, pois existem inúmeros textos que Cristo nos promete a vida eterna. Mas a Bíblia diz em Ezequiel 18 que a alma que pecar, esta morrerá. Não está se referindo a uma morte física, e sim uma morte espiritual, que é a separação da glória do Senhor para todo sempre. Pois se fosse assim, mesmo que não pecássemos, algum momento iríamos morrer. Outro texto diz que os animais não se diferenciam do ser humano,
porque o que sucede a eles, a nós também. Mais uma vez, o texto está se referindo à mortalidade do nosso corpo. E os animais não possuem alma, como o ser humano, pois se fosse assim, a contagem na arca estaria errada, pois apenas 8 almas sobreviveram ao dilúvio. Um outro texto que afirma que a vida após a morte é a parábola do rico e do Lázaro. Muitos acreditam ser apenas uma história, uma fantasia, mas seria a primeira vez que Cristo estaria abrindo a boca para contar algo fantasioso, pois a maioria das palavras que Cristo contou era para ilustrar grandes verdades ao ser humano. Em Apocalipse capítulo 9, versículo 6, João viu as almas daquele que havia sido decolado por testemunha a Jesus Cristo, clamando por justiça e recebendo vestes brancas, repouso e descanso por um tempo. E por último, o famoso sono da alma, que diz que a alma está dormindo até a ressurreição. Na realidade, o que fica em estado de sono ou dormindo é o corpo, como é falado em Mateus, capítulo 27, do versículo 51 ao 53, enquanto a alma fica no paraíso ou repouso. Muitos acreditam que o inferno não existe, pois Deus seria cruel demais para lançar essas almas nesse local. Logo, o inferno é aqui mesmo na terra. O inferno existe sim, mas assim como o inferno existe, a porta de escape dele também, Cristo Jesus nosso Senhor. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E esta vida está em seu Filho, Jesus Cristo. Por que permanecer no pecado se ele te prejudica? Agora e eternamente. Antes devemos permanecer em Deus, não conformando com este século, mas transformar o nosso entendimento para a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Que Deus possa te abençoar em nome de Jesus. Esse vídeo foi apenas uma introdução àquilo que a gente está para falar em relação ao inferno, se ele existe ou não. Que Deus possa abençoar a vida de vocês em nome de Jesus. Mas já deu para ver que ele existe sim, né? Mas vamos discorrer, em outro vídeo a parábola por completo do rico e do Lázaro e as grandes verdades que Cristo tem para nos alertar com esta parábola. Que Deus possa abençoar a vida de vocês em nome de Jesus Cristo. Graça e paz, e não se esqueça de se inscrever no meu canal. Fique com Deus. Tchau.